Ok, pessoal? Boa tarde a todos. Uma ótima oportunidade para a gente estar aqui para discutir o tema de conflito entre a mineração e o garimpo ilegal, que é um tema assim, fundamental para a Amazônia, e aqueles que estavam acompanhando o painel anterior falava da nova mineração. Então, quando a gente bota a discussão da nova mineração, é importante trazer a questão de superar e resolver esse problema do conflito que a gente tem hoje, que é muito sério na Amazônia, com o garimpo ilegal. Eu quero também assim, deixar claro que a ideia aqui, como a ministra Isabela falou de manhã, a COP30 já começou. Então aqui a gente vai discutir, vai debater, mas nosso principal objetivo é trazer propostas que possam ser colocadas para que sejam buscadas soluções para esse desafio. Então a ideia é contribuir com a discussão, mas encaminhar tudo para propostas que possam ajudar a enfrentar esse desafio. O formato do painel vai ser por rodadas. A gente vai fazer algumas rodadas de comentários e perguntas aos debatedores, e o pessoal da plateia pode contribuir com perguntas que vai chegar aqui no tablet e vai ser inserida dentro do possível. Eu vou começar então agora com a rodada inicial, dando as boas-vindas e agradecendo a presença da Larissa Rodrigues, do Instituto Escolhas, para fazer uma abertura sobre o tema do debate. Por favor, Larissa. Obrigada, professor Jorge. É um prazer estar aqui nessa tarde compartilhando ela com vocês e em Belém, né, que é a capital mundial do meio ambiente. Então é um prazer enorme. E aí, para falar desse tema, né, garimpo ilegal e conflitos, eu queria trazer dois pontos assim, iniciais. O primeiro deles é que quando a gente fala de garimpo ilegal, a gente está falando de invasão de terra indígena, destruição de unidade de conservação ambiental, contaminação dos rios e das pessoas por mercúrio. E como se isso já não bastasse, né, para dar a magnitude, a severidade desse problema, a gente ainda tem uma questão que o garimpo ilegal traz concorrência desleal para o mercado. Então, o ouro ilegal, ele compete de forma desleal com o ouro legal do próprio garimpo, do garimpo legal, ou seja, o ouro ilegal compete com o garimpo legal e também com das empresas de mineração. E tudo isso, né, traz para o país um prejuízo reputacional, ou seja, a gente tem para o setor de mineração e para o Brasil um prejuízo reputacional muito grande no exterior. Então a gente está falando aí de impactos negativos de diversas naturezas. E então a gente precisa combater o garimpo ilegal. E, ao meu ver, uma forma eficiente da gente fazer isso é aumentar os custos, ou seja, o risco da atividade ilegal, porque aí você faz com que ela deixe de valer a pena, deixe de ser atrativa. E você vai fazendo isso aos poucos. Tem várias medidas que se juntas vão chegar nesse efeito. Por exemplo, repressão. A gente precisa de repressão. Tem que ter repressão ao crime. 2, mas tem também as medidas de mercado, que regulam e são muito eficientes em aumentar esse risco. E a gente já tem, assim, falta muito por fazer, mas a gente já conseguiu resultados, eu diria até vitórias bastante concretas, porque ano passado a gente conseguiu colocar nota fiscal eletrônica, né, para o ouro, acabou com a presunção da boa-fé, ou seja, comércio feito com base na palavra, e o resultado disso é que no ano passado o ouro registrado pelos garimpos caiu pela metade. A gente está falando de 14 toneladas de ouro, mais de 4 bilhões de reais que estavam nesse mercado concorrendo de forma desleal com ouro legalizado. E aí eu queria trazer, né, esse segundo ponto que eu acho que é fundamental, que é como a gente, como país, lida com o setor do garimpo. Não o garimpo ilegal. O garimpo ilegal, caso de polícia, crime, a gente não considera, tem que combater. Agora, o garimpo legal, legalizado mesmo, o setor. E aí eu estou falando isso porque a gente teve no país sempre, né? O garimpo foi pensado, concebido, até em termos regulatórios, como uma atividade pequena, rudimentar, artesanal, e essa não é mais a realidade que a gente tem hoje. Então, como é que a gente organiza o setor da forma que ele converse com a realidade atual? E claro que isso tem muito a ver com a atuação da ANM, que é a agência reguladora,
que tem, inclusive, já feito muito isso. Aí eu parabenizo a atuação da ANM na pessoa do Mauro, que a gente sabe que tem feito um esforço hercúleo para lidar com tudo isso, diante dos recursos que tem, e a gente nunca vai conseguir caminhar nesse assunto se a ANM não estiver fortalecida. E aí tem várias propostas que a gente poderia discutir nesse ponto aí de transformação do setor, mas eu colocaria uma até como uma provocação, que seria a gente discutir a migração obrigatória do regime de permissão de lavra garimpeira para concessão de lavra, com alguns contornos especiais, eu diria, mas porque vamos colocar o grande no lugar do grande, deixar o pequeno no lugar do pequeno, e isso tem vantagem do ponto de vista ambiental, social e para os próprios mineradores. É uma agenda de ganha-ganha, eu diria assim. Então, eu encerro esse comentário inicial com esses 2 pontos. Obrigada. Espetacular. Tá ouvindo, né? Espetacular, Larissa. Acho que realmente essa visão romântica do garimpo já acabou, né? Então agora a gente tem que ir para aquilo que estava discutindo agora há pouco, que é a nova mineração. É realmente enfrentar os desafios que a sociedade está deixando claro que a gente precisa trabalhar neles. Eu vou convidar agora o Marcos Levin, da Lundin Mining, para fazer os comentários iniciais. Por favor, Marcos. Bom, boa tarde, obrigado. É um prazer também estar participando. E muito bom falar depois da Larissa. Que acho que a gente tem que começar, vou começar pelo fim, né? Que não tem como discutir sem a ética e a integridade. Então tem que começar por esse princípio. E aí a gente começa falando sobre como que a gente pode transformar esse ambiente para um ambiente atrativo para o garimpo e para a mineração ilegal, para que eles venham para a sua formalidade, né? A gente tem que pensar em conjunto a mineração, a ANM buscando simplificação, sim, de processos, os órgãos ambientais e assim por diante, para que a gente possa atrair. E aqueles que não vão querer ser atraídos, né, para trabalhar de forma correta, sustentável e íntegra, a gente trata junto com o suporte, obviamente, da fiscalização. Então, a minha fala inicial é isso. A gente tem que buscar, sim, a atração, a simplificação e o suporte. Acho que vou falar um pouquinho mais para frente também sobre o suporte. Como que, por exemplo, o Sistema S, Sebrae, Senai, o SESI, o IBRAM, podem nos direcionar e ajudar para que a gente dê o suporte efetivo para que essas pequenas minerações, né, os pequenos garimpos, consigam entender e se aproximar. Porque quando você tem desconhecimento, você se distancia. É muito comum acontecer isso. Então, é uma forma da gente, junto com o que a Larissa comentou e propôs, a gente trazer e atrair a mineração e o garimpo ilegal. Excelente. Obrigado, Marcos. Acho que é importante que, assim, você como player da grande mineração enxerga isso. Porque os casos que a pequena mineração e o garimpo funcionaram no mundo é sempre com colaboração, onde esse cinturão de apoio que você falou, que tem o Sistema S, sempre inclui empresas de mineração. Então, acho que é um passo importante e eu agradeço você estar aqui para contribuir nessa discussão. Eu vou convidar agora o Coronel Aviador Rodrigo Piedade, que é comandante da base aérea de Belém, para fazer as considerações iniciais. Por favor, comandante. Professor, mais uma vez, agradecer a oportunidade, né, de estar com vocês aqui. Não sei se todo mundo percebeu, mas a Larissa falou de fiscalização e olhou para mim. O Levinho falou de fiscalização e olhou para mim. Então, a minha contribuição aqui hoje... E o Mauro está rindo. E o Mauro está rindo porque ele sabe que é isso e a Patrícia provavelmente vai falar a mesma coisa. Eu queria contribuir, gostaria de contribuir com um pouco da experiência que a gente tem. Eu já participei de algumas operações de repressão, não só do garimpo, mas em outras atividades ilícitas que a gente tem. Já participei do apoio, já estive na retaguarda fazendo alguns planejamentos e hoje eu estou na base aérea de Belém, comandando a base. E a gente participou recentemente de algumas operações que têm a temática do garimpo muito forte. E o que eu vejo nesse momento, nesse debate super importante que a gente está tendo, é a necessidade da gente unir as forças. A gente precisa da academia, a gente precisa do Estado, eu preciso realmente da indústria, eu preciso das empresas, para que a gente entenda esse problema, a dificuldade que a gente tem de fazer algum tipo de repressão junto com a Polícia Federal, junto com os órgãos de fiscalização, que isso não é um papel das Forças Armadas típico, mas a gente faz todo esse suporte nessas grandes operações pela dificuldade logística que existe num cenário desse, principalmente no cenário amazônico.
Então, eu gostaria de agradecer. A gente vai falar um pouquinho dessa... Eu não acredito que a gente consiga sozinho, só a ANM fazer alguma coisa sozinho. A gente, sem realmente entender e começar do simples, né? A gente precisa dar um pontapé inicial para enfrentar essa dificuldade e tentar mostrar para vocês um pouquinho o que as Forças Armadas, o que a Força Aérea pode oferecer num trabalho desse de levantamento, de acompanhamento, essa fiscalização, né? Então tem bastante coisa que talvez a gente possa ombrear. Obrigado, comandante. Acho que é importante, sim, a gente ter claro que ter o apoio, a parceria com vocês é importante. Vocês estão na linha de frente desse desafio de fiscalizar e combater. E o que eu acho muito interessante, muito importante para o setor de mineração, é que você também entende o benefício e a importância de ter atividades legais que vão contribuir com o desenvolvimento sustentável. Então, não é só combate, não é só fiscalização, é realmente contribuir para o desenvolvimento da Amazônia. Muito bom. Agora, pessoal, a gente tem a honra de estar com a Patrícia Marins, que é da Oficina Consultoria. E, pessoal, a Patrícia acabou de lançar um livro aqui no evento sobre comunicação ela fez até uma palestra na abertura que foi bem interessante. Recomendo para quem tiver tempo dar uma passada lá embaixo naqueles estandes que tem o livro dela. E ela vai contribuir um pouco com essa questão de comunicação e reputação. Você pode fazer as considerações iniciais, Patrícia? Claro, obrigada, Jorge. Um prazer estar aqui com vocês, tentar contribuir aqui em algo que, de fato, o tema do painel, ele é muito propício, né? Existe um conflito, de fato, e ele é um conflito não apenas em termos de interesses, regulação, proteção, mas ele é um conflito reputacional. A Larissa disse que esse conflito ele gera danos reputacionais para o nosso país. E, de fato, gera. E se a gente pensar que hoje a gente está vivendo numa sociedade onde a principal moeda é a reputacional, né, tudo gira em torno de construção de narrativa ou desconstrução de narrativa, e isso é, ao final de contas, o que dá o valor maior ou menor para esse setor. Então, eu entendo que nós temos que, antes de qualquer coisa, entender que nós precisamos tratar definitivamente a nomenclatura correta ao que é mineração, ao que é garimpo legal, ao que é garimpo ilegal. Quando a gente fala sobre percepção, a gente está falando em relação ao que o outro entende. E quando a gente vê as pesquisas sobre o setor mineral, a gente percebe muitas percepções equivocadas em si, a partir de como nós caracterizamos ou como nós permitimos que as pessoas possam propagar. Muitas vezes nós vemos imagens, muitas e muitas vezes, imagens de garimpo ilegal sendo associadas na imprensa à atividade rotineira da mineração. Quando houve aquele polêmico PL, se eu não me engano, PL 191 de 2020, sobre a regulamentação da atividade econômica em terra indígena, ali teve um boom do que eu chamo de léxicos grávidos, né? Informações que não são precisas, atribuídas ao setor mineral. E ali foi uma enxurrada, eu estou falando de 2020, 4 anos para cá, a gente vê ainda mais acentuada essa necessidade de caracterizar o que de fato é cada uma dessas atividades, o que são essas atividades. E eu entendo que para se fazer isso, a gente precisa ampliar o esforço da sociedade como um todo, e não do setor de engenharia, e não do setor de mineral, mas a sociedade brasileira entender do que nós estamos falando. Esse esforço precisa ser feito para as nossas crianças, para os nossos jovens, para a Dona Maria, para o seu Zé, para todo mundo que depende. Hoje, se nós estamos aqui, é fruto da mineração. Tudo que a gente tem, o que a gente está vestindo, esse microfone, esse celular, ou seja, tudo é mineral. Né? O futuro passa pela mineração. Agora, como é que a gente faz isso se ainda nós atribuímos um léxico equivocado para a mineração?
Então, se nós estamos falando de um mundo onde tudo é narrativa, a gente tem que desconstruir essa narrativa. Eu entendo que grande parte desse conflito, e aí eu posso falar sobre aquilo que eu, de alguma maneira, estudo e trabalho em cima, que é construção de reputação, construção de relacionamento. Eu entendo que a gente tem aí um conflito dado e é necessário desconstruir a maneira como as pessoas hoje tratam a mineração e o garimpo ilegal como se fossem as mesmas coisas. E isso tem algumas características históricas, né? A gente vem de um país de uma colonização muito forte, onde a gente via os saques de minérios, de ouro indo para fora. A gente tem isso no nosso imaginário. A gente tem no imaginário e ainda nos livros, muitos livros didáticos, imagens, né? Imagens de Serra Pelada, imagens assim são tão fortes, somado a alguns eventos recentes, isso tudo acaba contaminando como hoje nós vemos e misturamos esses dois conceitos. Então, entendo que esse conflito aqui também passa por nós endereçarmos de uma forma coletiva uma ressignificação, um letramento sobre a distinção entre duas atividades e atividades entre as duas lícitas e não lícitas. Não, excelente, ou seja, não basta ter as ações, a gente precisa trabalhar na reputação, na percepção associada e tem esse elemento do léxico que a gente tem que evoluir nesse entendimento. Muito bom, obrigado, Patrícia. Vou pedir agora as considerações iniciais do órgão que tem envolvimento direto com essa questão e é o guardião das nossas reservas minerais, é o guardião da produção mineral do Brasil, que é o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Souza. Por favor, Mauro, suas considerações iniciais. Obrigado, professor. Boa tarde, boa tarde. Cumprimento aqui todos os colegas de painel, cumprimento a audiência e agradeço a oportunidade de poder falar. É uma matéria bem complexa, sensível, e tomar aqui de empréstimo, aqui por osmose, que a gente está diante de uma catedrática da área de comunicação, essa distinção entre garimpo legal ou ilegal, mas tudo é mineração. É uma mineração não autorizada, ilegal, ou uma mineração devidamente autorizada e, portanto, legal. Mas a extração de um bem mineral em si, que é um recurso natural, ela se chama mineração. E a expressão garimpeiro, ela vem pegando o léxico, a etimologia de uma prática nos cumes de serras chamadas grimpas. E daí vinha o grimpeiro, aquele que fazia essa coleta, e depois passou a chamar-se garimpeiro. Então, nós temos a Constituição reconhecendo isso como uma atividade lícita. Temos o Estatuto do Garimpeiro, temos a Lei 7.805 que criou a PLG. Então a gente tem que dar esse tratamento também até do ponto de vista jurídico do que efetivamente a gente está falando. A língua portuguesa ela é muito rica e ela permite, né, essas nuances de tratamento para determinadas atividades. Mas eu concordo com a professora que realmente nós precisamos trabalhar esse léxico naquele ponto em que ele precisa ser efetivamente trabalhado. Então nós temos as terminologias, a nomenclatura, mas a demonização que tem ocorrido, até por conta de termos, aí é cultural. Temos uma pegada negativa pela mineração lato sensu e o garimpo em si também. E muito associado ao ouro, que é interessante, porque quando a gente pega a lei da PLG, nós temos ali casterita, tantalita, temos o próprio diamante que está ali como mineral garimpável e ainda há uma abertura para que a própria agência acresça aquele rol básico que está previsto na lei, outras substâncias. Então nós temos às vezes algumas substâncias que são garimpáveis e sobra uma outra substância que não está naquele rol, cabe a gente também. Então, claro, todo o processo de regulação, de curadoria, que é o que eu
costumo usar, que é competência da agência fazer essa curadoria dos recursos minerais brasileiros, traz esses desafios. E aí, como muito bem lembrou a Larissa, nós temos as nossas dificuldades hoje estruturais que não nos permitem ter uma atuação muito mais expressiva, né? Mesmo o que está previsto na Constituição e na legislação sobre áreas garimpáveis e que a gente deveria ter, nós, por exemplo, temos instrumentos já previstos, por exemplo, na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, zoneamento econômico-ecológico, que nós não praticamos. Nós não praticamos, por exemplo, avaliação ambiental estratégica. Então, são inúmeros itens que a gente pode considerar, que até mesmo quando você vê do ponto de vista geológico, algumas formações geológicas não são indicativas de ocorrências de minerais garimpáveis. Mas basta alguém dizer que all the glitters is gold, todo mundo corre para lá. Então, essa tônica que tem. Então, nós temos que acompanhar isso, mas mais do que isso, a questão de conflito, ela não é uma questão eminentemente do garimpo em si, e até considerando as várias substâncias que são garimpáveis. É um problema de Estado. É a falta de Estado em determinadas localidades. Então, esse aparato do Estado ele tem que funcionar. Tem que funcionar a agência tem que exercitar bem o papel dela, mas as políticas públicas também para encontrar outras vocações para determinadas comunidades e que isso é necessário que a gente se olhe enquanto Estado. O que o Estado quer e como que ele quer que determinadas atividades econômicas sejam desenvolvidas. Seja essa pequena mineração em pequena escala, quanto a mineração de grande porte, e é um desafio que o país tem. Excelente, Mauro. Acho que a gente vai voltar nessa questão, que a gente já recebeu uma pergunta que está associada a esse papel da agência e dos demais órgãos na fiscalização. É muito importante esse esclarecimento e a gente vai poder visitar, porque já recebemos mais perguntas a respeito. Agora, eu vou começar com a rodada de perguntas, pessoal, começando pela Larissa. Larissa, como você enxerga o conflito, esse conflito que a gente está falando da mineração com garimpo ilegal? O que funciona? Quais são as estratégias efetivas? E a gente recebeu uma pergunta do Gabriel associada a isso, que é o seguinte: pensando nessa posição sua, como fica a situação onde a comunidade tem a base socioeconômica no garimpo ilegal? Como que a gente enfrenta esse desafio? Claro, obrigada pela pergunta sua e também de quem participou aí da audiência. Mas aí na minha fala inicial, né, eu já trouxe um pouco do que é esse conflito. O conflito você ter um conflito, a gente poderia dizer por área, mas eu diria uma competição por área. O garimpo concorre com a mineração por área, a mineradora concorre com a mineradora por área, o garimpo você tem, mas isso é uma coisa, é a competição natural que existe no mercado por áreas e poderia ser outras atividades que também dependem de área. Isso é a competição, mas aí a gente tem o conflito, e o conflito é causado justamente quando a gente tem essas situações que saem desse jogo normal, que já é do mercado e regulado devidamente. E aí você tem o conflito social, porque a gente está falando de violação de direitos humanos, a invasão dos territórios indígenas tem acontecido de forma muito violenta e é uma violação de direito humano. E você tem o conflito também com as próprias comunidades locais, que mesmo fora das terras indígenas, porque você vai ter ali a utilização muito da água, dos rios, poluição local, né, desses recursos naturais que são utilizados pela própria comunidade. Então, assim, a gente tem, de fato, casos onde você tem uma comunidade local que é muito enraizada na atividade garimpeira, mas você também tem outras tantas localidades aqui onde a atividade garimpeira é enraizada, mas parte da população local, muitas vezes a maior parte que está ali, é contra o garimpo ilegal. Então, você tem esse conflito, e aí você tem o conflito, né, com o Estado, enfim, e muito por conta disso, né, dos impactos ambientais negativos, sociais negativos e de mercado. E aí, falando sobre essa questão, o que fazer quando você tem uma comunidade, então, que está inteira enraizada no garimpo ilegal. E aí vem um pouco do que o Mauro colocou. Como é que você vai fazer, de um lado,
como eu disse, como é que a gente torna essa atividade de garimpo ilegal menos atrativa, ou seja, como se aumenta o risco dela, como ela deixa de valer a pena do ponto de vista econômico. E, de outro lado, como é que você migra essas pessoas para outra realidade, para outra atividade. Ela não vai acontecer de modo automático. Isso a gente sabe, eu mesma já tive essas conversas dentro de garimpo ilegal. A pessoa, um garimpeiro ilegal já me falou, não me vem aqui me tratar como coitadinho. Não, eu não sou coitado, porque eu estou aqui, eu sei que eu estou dentro do Parque Nacional, porque aqui eu ganho 15 mil reais, e se eu voltar para Porto Velho, eu tenho emprego, mas vai me pagar 2 mil reais. Essa é a discussão. Agora, como que empresas constituídas, comércios locais, as atividades da bioeconomia, a agricultura familiar vai competir também com a geração de emprego se no ambiente ilegal você não paga imposto, você não tem preocupação nenhuma com o seu funcionário, você não tem nada. Então, você precisa também, e é por isso que a gente precisa combater a atividade ilegal, porque senão nem na geração de emprego você vai competir. E aí essas pessoas que estão lá, se você dá uma condição melhor, se você tem a geração de emprego em outras atividades, formal, não quer dizer que todos os garimpeiros ilegais vão para elas, mas uma parte vai. Uma parte vai, e muita gente vai. E eu acho é aquela parte que a gente quer que migre imediatamente. É isso que eu acho que a gente é o foco. Não vamos deixar falar, não, a gente precisa de uma bala de prata, porque sempre tem essa coisa, mas se você fizer essa medida aqui, conseguir um emprego, você não vai acabar com o garimpo ilegal. Talvez não, mas a gente consegue acabar com muito dele. Muito bom, Larissa, muito obrigado, concordo plenamente. Tenho aqui a pergunta agora para o Levin, que é, vou ler, Levin, a pergunta, existe mudanças, né, nos normativas para o garimpo e mineração ilegal. Seria possível... Não, desculpa, eu estou vendo aqui. Não, exato, eu errei aqui, desculpa. Vamos lá. Como fazer o garimpo ou mineração ilegal terem interesse em coexistência com a mineração? Ou até mesmo aceitarem um posicionamento diferente para poder evitar esse conflito? Bom, obrigado pela pergunta. Também falando depois do Mauro e da Larissa, é interessante. Normalmente elas estão próximas, né? A mineração legal e a ilegal, elas estão próximas. Elas habitam o mesmo ambiente. Então, essa coexistência ela é possível e ela é interessante para todos os lados. Voltando, desde que legal, desde que ética e correta. Então, vou também voltar para o final do que eu queria falar, mas a Larissa me puxou um ponto que é muito importante. A legalização do garimpo ou da mineração ilegal, no final das contas, traz o benefício para todo o sistema ambiental, a saúde das pessoas e a segurança das pessoas. Então, quando a gente começa, e eu tenho reforçado muito essa conversa sobre o suporte do IBRAM, o suporte da ANM, dos órgãos ambientais, simplificando ao máximo, porque hoje nós que temos uma operação mais complexa, com uma estrutura e infraestrutura maior, nós temos dificuldade por muitos momentos de atender. Comumente nós cometemos erros, porque é complexo. A gente sabe que as nossas regulações, os nossos requerimentos legais e ambientais hoje são complexos. Se nós temos essa dificuldade, como que a gente vai atrair um garimpo ou uma mineração ilegal para esse ambiente? Então, a gente buscar de alguma forma para aquele que é menor, para aquele que é mais simples, o que ele poderia fazer. A gente estava conversando hoje, mais cedo, como o MEI, né? Uma empresa menor, como que ela pode atender e se legalizar de forma simples. Depois que a gente achar esse consenso, que não é trivial, é muito difícil, porque se existem os requerimentos legais, é porque eles são necessários. A hora que a gente achar essa simplificação, eu adoro falar também sobre o Sistema S, eu vou reforçar minha fala inicial. O SESI, o SEBRAE e o SENAI, eles têm uma capacidade, com certeza outros, de entrar ajudando. E aí eu já tive a oportunidade de ser treinado, vivenciar, e hoje em dia eu suporto o SEBRAE, SESI e SENAI nas operações. Eles podem nos ajudar desde o letramento, que é o treinamento e capacitação da comunidade, daquela mineração ilegal, mas ao mesmo tempo o suporte técnico efetivo de como fazer ele se identificar em qual mineração ele é, qual o produto que ele está produzindo, em qual lei ele se encaixa e até mesmo quais são os requisitos de direitos humanos, de ambientais e de saúde e segurança que ele se aplica.
Você dando esse suporte, aí eu vou voltar usando a palavra atraente. Você começa a transformar a mineração legal em atraente para aquele que hoje não enxerga como atraente. Então ele vai ver que, apesar do salário de 15 mil, se ele tiver um salário talvez não de 2, mas de 4 mil, ele tem os benefícios, ele tem o benefício da aposentadoria, ele tem o seguro-desemprego, entre outros, e ele vai voltar seguro para casa, ele vai voltar em condições plenas para cuidar da sua família, assim por diante. Então o benefício está muito mais amplo do que o que ele consegue enxergar. Então passa pelo conhecimento, letramento, e sim, concordo com a Larissa, é uma visão de longo prazo. Mas o primeiro step tem que ser dado já, a gente tem que começar agora. A ANM tem nos ajudado a pensar diferente, eu vejo os órgãos ambientais pensando, a gente está em Goiás ali, a gente vê a SEMAD buscando a simplificação, a padronização, dependendo do tipo de empreendimento que você vai fazer hoje, a gente consegue caracterizar demandas ambientais e de segurança diferenciados. Então é nessa direção, ou seja, a gente tem que buscar enquadrar cada tipo de mineração no seu viés, na sua forma, de forma íntegra e correta. No final, quem sai ganhando? A saúde, o segurança e o meio ambiente. Excelente, Levin. Acho que é o caminho que a gente tem que pensar mesmo. E só que eu vou pedir no final, na última rodada, depois das perguntas, que você transforme isso em proposta para a conferência. Eu quero fazer só um comentário inicial, antes de dar seguimento. A Maria Inês colocou uma pergunta aqui para a gente, é o seguinte: seria interessante que representantes do garimpo estivessem nessa mesa em uma próxima discussão, e eu concordo. A gente desenhou esse painel pensando em, primeiro, a gente fazer nossa lição de casa, entender os desafios e colocar propostas. Agora, eu concordo, e eu quero só fazer um comentário para a Maria Inês. É o seguinte: eu sou engenheiro de Minas, eu sou professor titular na USP, de Engenharia de Minas. Só que no começo da minha carreira, eu trabalhei como chefe de garimpo. Então, eu me considero representante de garimpeiro aqui, porque eu conheço os desafios do garimpo, eu trabalhei com garimpeiro, sei conversar com garimpeiro, e eu acho que se a gente conseguir propostas concretas, vai ser muito mais fácil a comunicação com eles, que nem a Patrícia exige que a gente trabalhe nisso. Então, eu queria fazer esse comentário. Agora eu vou fazer a pergunta para o comandante Rodrigo. É o seguinte: a dimensão continental traz dificuldades para a presença do Estado brasileiro na Amazônia. Você acha que dá para disponibilizar recursos, seja financeiros, humanos, logísticos, tecnológicos? Isso é suficiente para a gente combater o garimpo ilegal? E aí o Igor ainda complementa isso, comandante, com o seguinte: como a aeronáutica especificamente pode ajudar a enfrentar esse desafio? Eu entendo, professor, da seguinte forma: o cenário amazônico ele é extremamente desafiador. Então, qualquer missão, qualquer pequena missão que a gente tenha que fazer aqui, o esforço logístico é muito grande, o recurso financeiro que você precisa, porque a gente não está fazendo que nem a Larissa falou. Eu preciso levar o meu pessoal em segurança, eu tenho que seguir regras, eu não posso pousar em qualquer pista. Se eu for pousar, é uma operação militar. Então, assim, o custo de uma operação de repressão, quer seja ela conduzida pelas forças policiais, quer seja ela feita com apoio das Forças Armadas, nesse cenário, que é um cenário extremamente desafiador, a gente tem exemplos aí com relação à Operação Yanomami, que aconteceu recentemente, não dá para você fazer isso só com a Agência Nacional de Mineração obtendo recursos. Isso é impossível. Então, assim, a minha colocação, a minha forma de ver nessa parte de execução desse tipo de apoio é que a gente precisa unir esses esforços, a gente precisa começar em algum momento de uma maneira simples, a gente tem que tentar escolher o que a gente consegue fazer num primeiro momento e melhorando essas situações em determinadas regiões para que a gente possa fazer frente a esse tipo de ameaça. A gente teve situações, como é que você consegue levar um trator de 10 toneladas para o meio do nada, que você não tem estrada, você não tem
aquilo foi desmontado de alguma forma. Aquilo deve ter chegado de barco, por algum rio pequeno, ou de avião. Então, assim, realmente é um desafio extremamente gigantesco. Estou exagerando aqui, porque quando a gente vê qualquer planejamento que a gente precisa fazer, nós não estamos falando de coisa fácil. O que a aeronáutica pode ajudar, né? Por exemplo, base aérea de Belém hoje, nós temos 4 esquadrões aéreos, 2 esquadrões da Força Aérea e um esquadrão da Marinha e um esquadrão aéreo do Exército. A gente interage, a gente tem várias coisas que nós estamos aprendendo junto. E a Força Aérea, eu não sei se alguém sabe disso, a gente tem um esquadrão de inteligência, vigilância e reconhecimento aqui, onde tudo começou, né? A Belém foi da onde a gente saiu para o interior. Então, nós temos algumas ferramentas, mas isso precisa ser construído, isso precisa ter coordenações que precisam ser feitas entre os órgãos para que a gente possa oferecer esse tipo de produto que é extremamente interessante para esses planejamentos que têm que ser feitos. Comandante, tem uma outra pergunta aqui que acho que é relevante, que é importante, não pode deixar de fazer. O Matheus pergunta se a entrada de organizações criminosas, que nem o PCC, se dificulta ainda mais, traz uma nova ordem de grandeza na dificuldade. Eu vou usar o que a Larissa comentou, né? Todo tipo de atividade ilegal, ela traz com ela várias outras atividades ilegais, né? Então, quando a gente está falando de uma extração irregular, que o crime aí compensa, porque os investimentos que são feitos pela essa atividade ilegal, eles são gigantescos. Você manter um garimpeiro a R$15 mil pagando para ele, você já começa a ter uma ideia da dimensão do que é extraído daquele local. Então, quando você tem organizações criminosas participando também dessa ciranda, né, relacionada a esse tipo de atividade, sempre vai ter a violência associada. Então, eu não posso fazer uma repressão simplesmente burocrática. Eu tenho que ter um reforço do Estado na parte de segurança, e para eu colocar esse pessoal numa situação por exemplo, um apoio a uma fiscalização, a gente tem que estar sempre preocupado com esse aspecto de segurança. Isso é muito importante, isso não tem como, isso tem um custo elevadíssimo, que um setor só, uma área só, ela não consegue dar conta em função de tantas frentes que a gente tem hoje. Vou falar só aqui da nossa região, né? Então a gente sabe, o Marcos falou bem aqui, então tem muita coisa para ser explorada. Mas que nem eu falei para o Levin, é importante que a gente chegue no final aqui vamos com algumas propostas que a gente possa correr atrás. Obrigado. Temos que fazer junto. Isso mesmo. Patrícia, a pergunta para você é o seguinte: como o garimpo ilegal impacta a reputação do Brasil do ponto de vista internacional, considerando os danos ambientais, sociais associados? E a Ana Cláudia ainda pergunta, em cima dessa linha, é o seguinte: a falta de comunicação dentro do governo, ele ajuda a expansão do garimpo ilegal, ajuda a potencializar esse problema? Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente não fala daquilo que nós estamos falando, mas do que o outro interpretou e como esse outro está reproduzindo. Não é simplesmente como ele interpretou, mas como ele reproduz, como ele sai falando aquilo que ele ouviu. Isso é muito importante. É um telefone sem fio, aquela brincadeira de criança, ela se reproduz hoje numa potência máxima por conta das redes sociais. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, quando a gente faz uma busca internacional do Brasil relacionado ao setor mineral, as imagens que vêm não são as imagens do setor mineral regulado, no setor mineral que gera divisas, mas são imagens equivocadas, geralmente de exploração equivocada e garimpo ilegal. Então, isso traz impacto social, econômico e também impacto em termos de parcerias, de segurança jurídica, de segurança para os negócios. É um dano reputacional. Agora, isso acontece e continua acontecendo.
A gente vê tanto a imprensa nacional quanto a imprensa internacional reproduzindo muitos equívocos, reproduzindo tanto em termos do imagético, das imagens, mas também da forma como reproduz a própria atividade. Recentemente o IBRAM colocou no ar uma campanha publicitária para explicar o que faz, o que é mineral. Então, quando a gente fala vamos falar sobre o futuro da mineração, hoje a necessidade é de 10 passos atrás para a gente explicar ainda o que é mineral para poder separar o joio do trigo. Então, a gente está nessa fase para poder construir essa reputação. Eu entendo que para sairmos desse lugar é necessário um esforço coletivo. Muitas vezes, nós enxergamos tanto o setor privado quanto o governo dizendo nós estamos comunicando, só que nós não estamos mudando percepção. Só que quando tecnicamente a gente começa a avaliar que comunicação é essa, a gente percebe que de fato não é uma comunicação, mas é um sistema informacional. E aqui é importante a gente entender que quando eu informo, nem sempre eu estou comunicando, porque comunicar é conviver. Comunicar pressupõe diálogo e muitas vezes na comunicação pública e na comunicação privada também das empresas não tem diálogo. Você simplesmente despeja informação e você não faz o diálogo, você não escuta. E para a gente mudar a percepção, a gente tem que, na realidade, construir a narrativa a partir da expectativa do outro. Então, se o outro não entende do que eu estou falando, não adianta ficar despejando informação. É uma informação truncada. Então, eu preciso dialogar antes de qualquer coisa, eu preciso ouvir, eu preciso falar com aquele microcosmo da comunidade que ainda não entendeu o que é, trazer outros atores para a conversa, e ouvir. Eu acho que o léxico também, né? E a construção do novo léxico, quer ver uma palavra, por exemplo, que ela gera muito problema? A palavra exploração. Eu sei que os geólogos, os engenheiros aqui vão brigar comigo, mas exploração tecnicamente está correto. Mas se a gente coloca hoje, a gente faz uma pequena busca sobre qual o sinônimo da exploração, hoje a gente vai ver exploração sexual, exploração ligada ao tráfico. Esse é o imagético, entende? Então, há necessidade da gente construir um novo léxico para o setor mineral, um novo léxico e um trabalho coletivo de ressignificação de palavras que tecnicamente podem ser corretas, mas eu preciso substituir para aquilo que vai de fato engajar. O letramento passa por isso, uma ressignificação do léxico do setor mineral. Excelente, ou seja, sem um léxico... Bom, eu tomo a culpa disso, porque se meus orientados de doutorado escrevem exploração, levam bronca. Pois é, mas olha o que está escrito aqui, por exemplo, exploração, né? Eu até fiz uma colinha aqui. Eu poderia mudar para pesquisa mineral, pesquisa de minérios, produção de minérios, mas se cunhou exploração de minérios. E a exploração, eu venho desde recorro lá à minha imagem da exploração lá atrás, no descobrimento do Brasil, até a exploração ilegal, entende? Então, assim, é necessário desconstruir esses termos para a gente comunicar melhor. Então, tem a desconstrução, tem o léxico, e se o léxico não está bem alinhado, o diálogo não funciona. Sem diálogo, você já falou da controvérsia, e se a controvérsia vai para o conflito. Então, começa aí. Muito bom. Excelente. Assim, só um comentário da Maria Inês. Novamente, ela só comentou que quando ela falou a representação de garimpeiro aqui, tem que ser de garimpos legais. Com certeza a gente entende e a gente está de acordo. Mauro, uma pergunta para você agora sim, é sobre esse novo normativo, sobre o tema de garimpo e mineração ilegal dentro da ANM. Você pode dar um resumo do posicionamento da agência nesse assunto? E, aproveitando a pergunta, o José Evandro, ele questiona o seguinte: dentro dessa dificuldade que a gente tem, e até olhando esse próprio normativo,
O que falta são políticas minerais, políticas ambientais ou falta fiscalização? Qual que é a raiz do problema? Eu não saberia dizer exatamente qual a origem do problema. O problema está posto, mas nós podemos levantar alguns pontos em relação a isso. Se nós pegarmos a questão da comunicação, vejam qual é o título do painel. O conflito entre mineração e garimpo ilegal na Amazônia. Como eu falei anteriormente, o garimpo em si, ele é mineração. Então nós já estamos de partida opondo duas situações, inquinando uma de ilegal, necessariamente, e aí associa a expressão garimpo. Tá? Nós temos algum tipo de irregularidade, por exemplo, e que diz respeito à criação de unidades de conservação. Em muitos casos aqui mesmo no Pará, algumas unidades de conservação foram criadas por sobre a poligonal definida para a atividade minerária, seja a tradicional, seja a do garimpo. E aí, o olhar, por exemplo, se for uma unidade de conservação federal, o olhar do ICMBio é pela ilegalidade. E aí você já fica colocado numa posição dessa. Aí nós temos que reconhecer que a própria atividade garimpeira, ela tem um aspecto de identidade e uma questão cultural também. E você, professor, que diz que tem essa experiência, você consegue, né, recuperar essa memória de como essa identidade está ali. Mas nós também temos um imaginário da bateia, daquela atividade rudimentar. E não podemos hoje admitir, por exemplo, e aí isso é uma das alterações que a gente deve fazer, que um único CPF possa ter 200 títulos minerários. Não é? E também temos uma proliferação de cooperativas. A própria Constituição ela estimula o cooperativismo. Mas eu já recebi inúmeras pessoas que disseram, eu vou criar a minha cooperativa. Parece que é uma coisa empresarial, é um senso empresarial e mercadológico. Eu tenho a minha cooperativa. Tá? Então nós começamos a conviver com determinadas distorções do próprio Instituto do Garimpo, nesse sentido de que nós não temos um ordenamento adequado, até o ordenamento territorial. Então, quando eclodiu essa questão do Yanomami no ano passado, eu lembro que o presidente da República, num domingo, depois de uma matéria do Fantástico, foi atribuída a ele uma fala que depois foi reproduzida ad nauseam pelos veículos, dizendo, ele nem falou agência de mineração, ele disse, o órgão de mineração não vai mais autorizar mineração em terra indígena. Então, vamos botar bem clara a coisa. Primeiro, a mineração em terra indígena não é proibida no Brasil, ela está prevista na Constituição, há um permissivo na Constituição pendente de uma regulamentação pelo Congresso, que não foi feito ainda. A Patrícia lembrou agora há pouco o PL 191, nessa perspectiva de como ele foi polêmico na visão dela. Mas nós precisamos enfrentar isso. Então, quando o Estado não enfrenta aquilo que tem que efetivamente enfrentar, e aí nós temos questão de direitos humanos seríssima, no caso de Yanomami, mas não é só Yanomami. Você vai passar ali por Munduruku, você vai passar por Caiabi e uma série de etnias que também sofrem. Agora, quando nós não regulamentamos, e aí o Estado, e eu vou dizer aqui também o próprio Ministério Público como um agente de Estado, ele continua vivenciando uma ideia de tutelar a vontade do indígena. Então, tem etnias que querem praticar. Então, se regulamenta e tem as condições, que é o que a Constituição diz, conforme disse a lei, as condições em que isso deve ser praticado. Então, se nós precisamos enfrentar essas questões enquanto Estado, eu volto à mesma fala anterior, o aparato de Estado, nas suas várias formas de manifestação, ele tem que estar predisposto a dizer o que é que nós queremos, o que é que a sociedade quer em termos de mineração. E qual é a mineração que nós queremos? É uma mineração sustentável, num sentido ambiental, num sentido econômico, num sentido social, e essa responsabilidade e esse compromisso ético, o Estado também tem que ter para que ele promova essa atividade e dê dignidade a essa atividade.
Porque o que a gente assiste hoje, por exemplo, uma forma de escravidão, digamos assim, moderna, porque uma draga daquela que custa 10 milhões de reais não é um garimpeiro que compra. E todos aqueles que estão ali atuando, seja para ganhar 2 mil, 3 mil ou 15 mil, ele está fazendo uma paga para quem realmente detém o poder econômico. A gente sabe que tem gente que detém o poder político também, que fomenta a atividade de forma irregular. Então, assim, é essa reflexão que a gente tem que fazer. E aí a gente encontra várias possibilidades de enfrentamento e também várias possibilidades de diminuir, de minorar essa distorção que tem, tanto do Instituto quanto da sua prática propriamente, né? Então, é isso que a gente tem que realmente buscar. Por isso que eu, só para completar, eu trabalhei naquele projeto do 191, e nós buscamos, a única coisa que eu fui vencido, digamos assim, é que eu gostaria que nós consultássemos antes de encaminhar ao Congresso, e o governo simplesmente não achou prudente, adequado ou pertinente naquele momento fazer uma consulta mais ampla. A gente tem que ouvir também, porque são destinatários dessa. Então, nós pecamos também nisso, porque até a própria Convenção 8169, ela diz medidas administrativas e legislativas que digam respeito aos interesses dessas populações. E nós não o fizemos, tá? E sabendo que isso era extremamente polêmico, cheio de dúvidas também, não só de caráter jurídico, como de outra ordem. Tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente fazer uma reflexão muito mais ampla enquanto Estado e enquanto sociedade de como a gente tratar isso. Excelente, Mauro. Ou seja, vai muito além de só a agência, né? Tem que ter uma política de Estado e um compromisso de toda a sociedade. Concordo plenamente. Larissa, mais uma pergunta para você, em relação aos prejuízos que são ocasionados pelo garimpo ilegal, né? Tanto ambientais, sociais e econômicos, né? Como que você vê isso e qual o papel dos mercados consumidores no combate à ilegalidade? O Brasil tem avançado nesse combate e qual o papel desses consumidores internacionais? Obrigada pelas perguntas, professor Jorge. E aí, inclusive, eu até queria retomar, você falou que é importante a gente ter propostas aqui no painel, né? Então, eu queria já deixar uma outra proposta, além da que eu já tinha deixado, mas que é da gente fazer o fortalecimento do licenciamento ambiental, o fortalecimento das agências ambientais que atuam, e aí até puxando um pouco, né, do que a Patrícia estava trazendo aqui para a gente, de que a gente escuta, entende, as pessoas falam, mas a gente tem um entendimento, né? E aí quando eu escuto, desculpa aqui, Marcos, a gente falando em flexibilização de licenciamento, simplificação de licenciamento, legalização, eu fico assim, eu me tremo aqui. E aí, mas aí, de novo, para a comunicação, eu vejo dessa forma, e esse não é uma discussão que vem só nesse painel, né? Ele está em diversos painéis aqui, está sempre, é uma agenda que está sempre no setor da mineração. Como eu vejo isso, toda vez que a gente fortalece o licenciamento ambiental, porque assim, as regras não são ruins, as regras são boas e elas são bastante claras. Quando você fortalece o IBAMA, quando você fortalece as SEMAS, né, nos estados, você tem profissionais competentes, você tem sim um bom licenciamento e isso vai refletir nas operações da mineração e essas operações vão ter mais legitimidade, não menos. Então, a forma de você, ao meu ver, conseguir isso que você está dizendo é pelo fortalecimento do licenciamento, porque isso gera um ganha-ganha. Ele pode não ser, pode ser contra-intuitivo, mas eu acho que é um que tem de fato um resultado muito bom. E aí, já que a gente está falando aqui de mercado consumidor que compra ouro do Brasil e de reputação, eu acho que tem uma questão eu não sou de comunicação, né? Sou pesquisadora, sou mais para esse lado aqui, mas tem uma questão que a gente tem um problema de reputação baseado em questões concretas. A gente está nesse evento aqui patrocinado pelo IBRAM, promovido, para discutir essas questões que
a mineração, eu não estou nem só falando de garimpo, estou falando da mineração como um todo. A gente discute a reputação da mineração porque a gente tem um passivo muito grande. E tem algumas coisas, né? A gente tem desastres, a gente tem muitos projetos que não cumprem com todos os condicionantes ambientais. Não é todo o setor, mas a gente precisa encarar isso de frente, porque isso a gente não precisa explicar. Quando você vê um projeto que não está cumprindo com o que deveria, ou que você tem um desastre, não precisa explicar. Essa imagem é muito forte. A gente tem que lidar com ela aqui, num evento como esse, fortalecendo esses processos que a gente já tem no Brasil de licenciamento e de cuidado ambiental e fortalecer eles ainda mais. Aí sim você vai ter também um resultado concreto para melhorar essa reputação, né? E aí, rapidamente, sobre mercados consumidores de ouro. Aqui no Brasil, como eu falei, a gente falta muito ainda para combater o garimpo ilegal, eu acho que ninguém discorda disso, mas a gente já começou a fazer algumas coisas. É o que eu falei, ano passado a gente conseguiu aprovar nota fiscal eletrônica para o ouro. Parece simples, trivial, mas não é. Isso é muito positivo. Tirar a boa-fé pelo Supremo Tribunal Federal, outro ponto gigantesco, assim, que estamos caminhando nessa direção. Agora, não adianta nada o Brasil fazer a lição de casa se quem compra o ouro, porque o nosso ouro é todo exportado, também não fizer. Se a União Europeia não perguntar de onde é que está vindo o ouro que eu estou comprando, se a União Europeia não colocar seus requisitos de compra responsável, porque não adianta nada União Europeia, Suíça, Canadá e tantos outros mercados falarem em comércio responsável, em sustentabilidade, se eles fecham os olhos na hora de perguntar de onde que está vindo o ouro do Brasil. Então, a gente tem que fortalecer as regras para o nosso mercado formal, sim, aí ele sim exportar para esses grandes mercados, mas a gente não pode ter ouro saindo aí por mercado B, saindo ouro ilegal, chegando nesses grandes mercados. Excelente, Larissa. Aliás, eu quero agradecer o trabalho do Instituto Escolhas em levantar dados e expor esse problema. Acho que é um desafio grande para a gente e aquilo que você já falou no passado, né? A gente se esforça a combater o garimpo ilegal, a gente se esforça para combater o desmatamento, mas eles continuam comprando ouro ilegal. Aí não vai funcionar. E obrigado ao Instituto Escolhas por todo esse trabalho, é fundamental. Levin, vamos lá. A segunda pergunta para você é o seguinte: no sentido de coexistência, dá para atuar a mineração de grande porte, a mineração formal, com a mineração ilegal ou o garimpo ilegal que foi legalizado, de forma que os dois possam trabalhar junto? E uma pergunta do Ricardo Alexandre associada a isso é se você conhece o conceito de condomínio mineral, onde você tem o titular do direito minerário trabalhando junto com o superficiário e com o garimpeiro para trabalhar, para fazer a mineração, a mineração artesanal ou o garimpo. Bom, primeiro queria agradecer a Maria Inês. Concordo com ela, a gente tem que escutar e saber os porquês de por que não é legalizado, né? E para a gente entender como legalizar. Larissa, agradeço você, acho que essa é uma conversa muito saudável e necessária. Quando eu falo de simplificação do processo de licenciamento ambiental, a legislação brasileira é maravilhosa, ela é muito completa, quando a gente compara inclusive com outros países, a gente vê que ela é completa, ela é como ela precisa ser. Os nossos processos muitas vezes não são. Então, os processos às vezes nos confundem. Então, quando eu estou falando, não é de mudar legislação e requisitos, mas sim o como. Então, eu concordo com você, tem que ser claro e muito simples de atender. Mas o processo hoje, muitas vezes, a gente está trabalhando ali, a gente vê 2 ou 3 requerimentos que a gente tem dúvida de como que a gente atende. Então, é simplificar muito, talvez até a comunicação de como atendê-los. Tá? Mas tem que ser rígido e eu concordo com o seu posicionamento. Mas eu queria pegar um exemplo na pergunta da coexistência com o que o Mauro colocou. E acho que é muito interessante isso. Eu já vivenciei algumas minerações aqui no Pará como exemplo. E para a comunidade que está próxima da gente, ou todo mundo, mineração é mineração. Eu tenho um exemplo nosso que a gente estava operando, atendendo todos os requisitos legais, condicionantes ambientais, 100% aderentes, e a gente começou a ter o garimpo ilegal próximo da gente. A partir daquele momento, todos os nossos indicadores desandaram, né, como a gente diz. Ruído, a gente passou a ter problema. A gente passou a ter problema de qualidade de água e a gente passou problema de
poeira, né? Emissão de particulado. E a gente falou assim, como que a gente resolve isso? E aí acho que vem na pergunta que o professor fez para a gente, ou seja, se a gente achar uma forma de trabalhar e de legalizar esse garimpo, é de total interesse da mineração estruturada que a gente conviva junto, porque se a gente não conviver junto, a comunidade que vai estar próximo da gente, ela não vai saber diferenciar. Para ela, a mineração está destruindo o valor. Ela está contaminando, ela está poluindo e ela está criando rachadura na casa dela. Eu já entrei em casas onde eu tenho mecanismos técnicos que eu provo que a nossa detonação não está rachando a casa dela, mas o garimpo estava a 100 metros de distância. Para eles é a mineração. Nesse mesmo exemplo, o garimpo começou a fazer a detonação no mesmo horário que a gente fazia. Eles começaram a monitorar isso. Então, se a gente não aprender a coexistir de forma ética, e aí eu estou usando a ética, porque ontem eu achei muito legal o Ednei, o Raul e o Helder falando assim, a gente precisa trazer a mineração para legalizar, porque eles precisam estar dentro do jogo com a gente. E aí a gente começa, sim, suportá-los, porque muitas vezes eles não vão ter todas as condições no primeiro momento, e a gente vai ajudá-los. É de total interesse de todo mundo que a mineração seja completamente estruturada, ética e fazendo o que é certo, sendo rígido e, claro, inclusive rígido ao ponto de mostrar os seus problemas, que quando você mostra os seus problemas, você aprende e vai debatendo. Você vê isso funcionando com aquele conceito de condomínio que foi perguntado? Eu confesso que eu vou depois passar para o Mauro, porque eu não tenho total detalhe. Se eu falar sobre isso, eu estaria chutando. Eu prefiro depois estudar um pouquinho mais. Não, mas aí tem mais uma que eu queria saber, é o seguinte, a sua opinião. Assim, pensando em todas essas dimensões sociais, ambientais, tecnológicas que são necessárias para a mineração responsável, você acha que realmente dá para fomentar o garimpo legal, formal, trabalhando de forma responsável? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou dar mais um exemplo. Pergunta do Carlos Rodrigues. Obrigado, Carlos. Eu vou dar mais um exemplo. Toda mineração, vou usar um termo aqui que não é preciso, mas ele é de fácil compreensão, de grande porte ou estruturada, ela gera subprodutos muitas vezes, e esse subproduto às vezes não é de interesse daquela mineração de aproveitar o valor dele. Então você vai fazendo depósitos ou até guardando. Essas minerações menores, se elas estiverem atuando junto com a gente, elas vão nos ajudar a tomar partido e valor desse momento, o que reduz o impacto ambiental. E aí eu entro em projetos como remineralização, produção de cimento baseado no rejeito, e assim como outros. Ou seja, sem dúvida nenhuma a gente começa a entrar inclusive na mineração circular, que aí é um produto maravilhoso. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma de que a mineração menor, vou aprendendo aqui com o nosso professor Mauro, não vou usar o garimpo, a mineração de menor porte, que quando se estruturar e se legalizar, ela começa a contribuir de forma efetiva para um sistema circular e completo. Obrigado, Levin. Comandante, uma pergunta complexa aqui. Qual pode ser o modelo de atuação do Estado brasileiro para que a mineração e a sociedade sejam protegidas do garimpo ilegal? Assim, a utilização de ativos, experiência, tecnologias, inteligência, né, que nem você já falou, pode ser compartilhado de maneira a combater continuamente essa atividade do garimpo ilegal? Professor, eu não vejo outra forma de se combater uma atividade tão complexa, tão rentável, que envolve uma logística fora do comum. Eu não vejo outra forma que não seja a integração. A gente não consegue, a gente fala muito, né? As pessoas já devem ter, eu tenho uma hélice com 3 passos. Então é o Estado trabalhando, é a empresa trabalhando, e a gente precisa da academia, né? A gente precisa do conhecimento para poder fazer frente a esse problema. Os exemplos que a gente tem, atuação em algumas operações, em algumas situações de crise, em situações que a gente precisa fazer um enfrentamento, e a gente, na maioria das vezes, as Forças Armadas elas são chamadas a dar esse suporte, principalmente logístico, né? Em áreas de difícil acesso, que você não sabe quem está lá. A questão da segurança que foi falada pela Larissa. Não existe outra forma que não seja por meio de um modelo integrado. A gente tem uma experiência interessante aqui em Belém, aqui no Pará, que a gente conseguiu colocar todos os stakeholders de inteligência do Estado
Receita Federal, a gente conseguiu colocar a PM, conseguimos colocar a BIM para conversar. E os frutos disso com relação aos produtos de inteligência, aos produtos, as atuações que foram feitas no nosso cenário, nas nossas necessidades, foi muito interessante. Então, o modelo que eu sugiro, né, uma proposta que a gente pode colocar baseado nessa experiência que nós temos na atuação nessa região, a gente precisa sentar, a gente precisa entender qual tipo de ativo você tem para poder somar a essa iniciativa, o que a iniciativa privada tem para nos oferecer, que tipo de tecnologia eu posso trazer, como é que eu me comunico melhor com a sociedade, como é que o Estado consegue angariar recursos, né, nessa concorrência que nós temos por recursos, né, o recurso orçamentário ele é finito, e uma iniciativa dessa é quase infinita, porque é um esforço muito grande, porque o outro lado está agindo de uma maneira completamente desigual. É uma guerra realmente difícil de se fazer, mas se a gente não fizer de maneira unificada, conhecendo, trazendo, discutindo, fazendo iniciativas como essa aqui, a gente não consegue dar conta de fazer ter qualquer tipo de resultado realmente eficaz numa atividade dessa, né? A pergunta do anterior ali, na operação Yanomami, nós tivemos condição de, com fotos que foram feitas de inteligência e tudo, você consegue ver o garimpeiro manuseando lá aquela mangueira de pressão. Então, assim, são coisas que a gente precisa juntar e falar, o que você tem que você pode me ajudar, que tipo de iniciativa você tem, como é que a gente gerencia essa logística, porque é muito complicado. Eu não vejo outra forma que não seja a gente ter um painel, a gente ter um fórum, a gente ter uma iniciativa, e ela tem que ser perene, ela tem que ser permanente, para que a gente, cada vez, esse ciclo do conhecimento ele se fortaleça, a gente consiga conquistar mais a opinião pública, mudar esses paradigmas que a Patrícia falou, do entendimento do que é certo, o que é errado. Então, acho que tem que ser feito dessa forma, né? A gente trabalhar, a gente conversou um pouco isso antes, já trabalhar desde o berço, né? A gente conseguir mostrar que a mineração traz recurso, ela traz emprego, ela é responsável, e a gente poder fazer essa atuação aí da fiscalização e essa logística gigantesca que precisa ser feita. Acho que Perfeito. É por aí. Tem que enfrentar o problema, não tem outro jeito. Tem jeito. E não é um órgão só. Não é um órgão só. Uma unidade só. Tem que ser um esforço coletivo. Força Aérea, posso contribuir com alguma coisa, o Exército pode contribuir com outra coisa, a gente tem a Polícia Federal com um processo investigativo formidável, Você tecnologia. Tinha falado a Receita Federal. Receita também, Federal com suas tecnologias ali de seguir a trilha do dinheiro. Academia. A academia, que é importantíssima. A gente não tem jeito. As ONGs, a gente precisa colocar todo mundo e achando uma solução para isso. É dessa forma que a gente tem resolvido alguns problemas bastante complexos nessas operações que eu comentei com vocês. Perfeito. Patrícia, quais os principais desafios reputacionais que são enfrentados pelo setor mineral na busca do apoio público para a legalização de operações de garimpo? E, complementando a pergunta, a Ana Cláudia ainda pergunta, dentro desse contexto, né, os conflitos internos nas cooperativas de garimpeiros, eles ajudam a acentuar o problema? Pergunta de $1 milhão, né? Bom, eu vou colocar um pouquinho aqui. Primeiro, quando a gente fala sobre a questão reputacional, né, é importante a gente conceituar que reputação a gente só consegue construir a partir de 3 bases, né? A primeira é o que eu sou, o que eu faço e como eu me comunico. Então, quando eu sou algo, só que eu na realidade não sou aquilo, né? A Larissa falou sobre questões estruturantes mesmo. A comunicação, ela não faz mágica. Se a gente tem problema gerencial, se a gente tem problema de incidentes ou de acidentes, né? Isso não há reputação que sobreviva. Então, o que eu sou tem que estar alinhado com o que eu faço e como eu me comunico.
Então, quando a gente há fissura em qualquer um desses tripés, a gente não consegue sustentar a reputação de uma forma perene, de uma forma sustentável e de maneira autêntica também. O julgamento da percepção do outro, ele se dá pela coerência entre esses 3 tripés e a autenticidade também. Então, quando a gente percebe que é fake, eu não confio. Tudo gira em torno de confiança. Então, nós temos aqui, para avançar, na minha visão, também um trabalho coletivo, um trabalho onde o próprio setor mineral, a indústria, precisa trabalhar o conceito do setor mineral. Não dá para trabalhar apenas individualmente as suas próprias marcas, as suas entregas, o seu branding individual. É um setor que não está na gôndola, não é um B2C, onde as pessoas compram, põem dentro da bolsa e levam para casa. Não tem brand lover aqui. A gente não está falando de um setor em que as pessoas é objeto de desejo. Não é. Então, é um B2B muito longe da realidade. Como é que eu transformo esse B2B em B2C? Se eu demonstrar efetivamente a necessidade para o próximo. E a necessidade passa por eu ser julgado o tempo inteiro. Então, é um julgamento em tempo real, é o like e o dislike. Nós somos a sociedade do like e do dislike o tempo todo. Então, todo mundo está scrollando a tela, está colocando o coraçãozinho. Se a gente faz isso no nosso dia a dia, a gente também está fazendo para o setor mineral, para o garimpo. Então, é esse julgamento que a gente tem que entender da sociedade hiperconectada. É um setor, é uma agência, é todo mundo construindo uma imagem, uma reputação de uma sociedade hiperconectada. Uma sociedade hiperconectada, ela julga por valores e por essa coerência. Então, como é que eu vou do B2B para o B2C? É no dia a dia construindo esse léxico e mostrando valor para a sociedade. Entendo que nós ainda estamos falhando nisso, na conceituação e também na demonstração, no diálogo. É um setor que pouco dialoga com a sociedade, conversa mais por meio de nota, conversa mais de uma comunicação mais hermética, uma comunicação mais dura. Eu mesma já travei várias conversas com vários engenheiros que falam para mim, não, está errado, esse não é o termo correto. Beleza, então vamos tentar classificar esse termo que seja correto, mas que a dona Maria entenda, que o menino que está lá no ensino fundamental também entenda, e ele deixa de classificar a mineração pelaquela imagem do Brasil sendo saqueado, ouro indo para fora. Como é que a gente faz isso? Então, eu entendo que também assim como falou o comandante Rodrigo, é um projeto de longo prazo e é um projeto coletivo. É um projeto onde todo mundo tem que, junto, criar esse dicionário, criar esse léxico e fazer um trabalho coletivo de reversão dessa reputação. É uma reputação que foi muito abalada. Toda vez que uma instituição ou um setor como esse passou por uma crise muito recente, ele demora muito para reconstruir. As pesquisas demonstram que 5 anos, se todo mundo fizer todo mundo muito certinho e não tiver nenhum deslize, você pode voltar a ter a mesma reputação que você tinha de 5 anos atrás. Então, é necessário, é um trabalho de formiguinha, todo mundo junto, mas comunicando com muita eficiência e de uma forma em que a escuta venha antes da imposição da minha vontade. Para mim, isso é fundamental, escutar. Não é à toa que você é autora de livros nesse tema, você é muito didática para explicar as coisas. Acho que eu estou totalmente de acordo. Claro, sempre começa pelas ações, mas precisa ter essa comunicação clara para poder transformar isso em reputação, né? Tá certo. Muito bom. Mauro, aqui, vamos lá, tem um conjunto de perguntas, né? De que forma o fortalecimento da atuação da ANM na Amazônia pode melhorar a confiança pública e melhorar a reputação do Brasil em termos de sustentabilidade e governança na região. E o Farias pergunta especificamente se
se e como a ANM colabora com a fiscalização dos órgãos ambientais, tanto no âmbito federal quanto estadual. Eu vou só pedir desculpas, porque eu olvidei uma parte da minha resposta anterior, quando eu mencionei que o presidente havia comentado que a agência não mais autorizaria, para deixar bem claro que a Agência Nacional de Mineração não autoriza atividade minerária em terra indígena, tá? Deixar bem claro. O que nós tínhamos é um sistema que ele é aberto e ele não dialoga com o banco de dados de terras indígenas. Então acaba tendo, né, um pedido ali que ele está cadastrado, mas ele não tem a efetividade, tá? Para deixar bem claro isso aí. Tá? E com relação ao chefe do condomínio, como é que era lá aquela questão? Sim, o seguinte, a legislação hoje já permite que uma mineração mais ampla ela pode conviver com um outro título minerário, que seria uma PLG, mas exige anuência do titular originário da concessão de lavra, né? Ou de outro título minerário. Tá? Então isso aí já existe. Tá? E em relação ao superficiário, ele entabula uma negociação com o titular. Ele tem direito à participação no resultado da lavra, né, da CEFEM, mas ele pode ter outras formas de ajustar os interesses com o titular. Mas eu não vejo ainda, até para mim é novidade, a expressão condomínio. Né? Então, não sei se ela pode vingar de alguma forma, mas de qualquer maneira a legislação já permite isso. Existem 2 projetos de lei, um na Câmara, outro no Senado, que preconizam uma praticamente compulsória possibilidade de uma PLG por sobre ou conjuntamente com uma área de concessão. Isso pode trazer algum tipo de conflito, mas é algo para se discutir no Congresso, tá? Mauro, só aproveitando, a Ana Cláudia pediu se você pudesse também comentar a questão dos conflitos internos nas cooperativas, como isso leva a prejuízos e até a atividade ilegal. Olha, eu vou recuperar aqui, eu acho que foi a Larissa que mencionou Serra Pelada como uma das... Foi a Patrícia, né? Como um dos maus exemplos que tem, né? Todos, acho que boa parte da gente conviveu olhando pela televisão, né? Aquele formigueiro humano de má lembrança, tá? Recentemente, eu recebi um presidente de uma cooperativa daquela região ali e ele mencionou os vários conflitos que eles têm. E eu estava no Ministério de Minas e Energia ainda em 2008 para 2009 e nós fizemos uma aproximação das lideranças, até capitaneado pelo então ministro Lobão. Foi feito um acordo e um contrato das cooperativas, aliás, era só uma cooperativa chamada Comigasp, com uma empresa chamada Colossus, lá do Canadá, e que ela aportou recursos. Há ainda indicativos de uma possibilidade de recuperação de ouro bem importante, mas com um maquinário, com outra técnica de apuração. E houve um adiantamento de valores, e isso depois criou-se mais uma terceira cooperativa, e ainda hoje é uma espécie de, entendam bem, é só uma alocução que não é para demérito de ninguém, mas é como se fosse um Walking Dead que continua aí pairando. Então a questão de Serra Pelada, por exemplo, não foi respondida. Então, os interesses eles têm que ser compostos. Então, na medida que você, num espaço territorial, tem mais de uma cooperativa e as lideranças se sobressaem em relação a isso, você tem uma potencialidade de conflito, porque o bem é o mesmo e é uma competição por aquele bem. Tá? Então, isso traz uma dificuldade muito grande. Então, o nível de entabulação de acordos, ele se perde um pouco, porque, às vezes, há até interesses de fora do ambiente da cooperativa que dizem qual é a toada que deve ser seguida. Tá? Então, esse aspecto é bem complicado. Agora, eu gostaria, só para terminar aqui, rapidinho,
Só dizer sobre a questão de propostas, né? Só adiantar aqui o que nós estamos discutindo agora na nova formulação da PLG, da nossa resolução de PLG. Então, nós vamos estabelecer padrões para execução da lavra. Plano de lavra, que hoje não existe. Cadastro de garimpeiros e cooperados e parceiros vinculados a essas cooperativas. Georreferenciamento de frentes de lavra. Cada frente de lavra informará a produção, comercialização e o que diz respeito a toda a produção. Mauro, isso seria uma normativa, uma resolução que vai cuidar da ANM, que vai cuidar de várias questões que hoje estão em aberto com relação à PLG. Aqui também, maior clareza das obrigações, responsabilidades e penalidades que os garimpeiros titulares de PLG vão ter. Definir um número máximo de requerimentos por CPF, por CNPJ. Tá? Estabelecer área máxima de poligonal, tanto para pessoa física quanto para cooperativas, e admissibilidade também de firmas individuais que podem também ser titulares de PLG. Aproveitamento de rejeitos estéreis, e aí entra o que o nosso amigo falou agora há pouco. Você aproveita um bem, mas o outro que remanesce. Hoje, o aditamento é negado na nossa base. Esta semana, nós discutimos lá na diretoria e eu sustentei justamente que existe o rol que está previsto ali na 7.805, que são minerais garimpados, mas diz outros a critério da agência. Correto. Então, não preciso esperar essa resolução aqui, e nós autorizamos um caso em que houve um recurso para a diretoria. Tá? Então, esse aproveitamento de rejeitos também vai ser algo que será implantado. E a aplicação do plano de fechamento de mina. Hoje nós temos minas abandonadas, minas órfãs, de um modo geral, e é um número expressivo, mas também, no caso do garimpo, a gente vai passar a exigir isso. Então, são sinais que a gente está dando de como a gente quer cuidar um pouco mais dessa questão candente, que é de uma mineração sustentável expressa na garimpagem. Perfeito, Mauro. Muito bom. Parabéns por essa iniciativa. Pessoal, eu não notei, mas a gente acabou o tempo, né? Vocês não me falaram, eu estava tão animado aqui. Vamos fazer a última rodada, então, agora com as proposições e as propostas de cada um de vocês, para a gente poder usar essas propostas para pedir a anuência da conferência, a gente poder ter o registro que elas foram colocadas aqui com a anuência da conferência. Por favor. Obrigada. Enfim, nessa fala final, muito rapidamente, aqui nas propostas. A primeira proposta, como eu falei, tem que ter prioridade no combate à ilegalidade. Isso a gente nunca pode esquecer, porque a gente ainda está muito longe. A gente já teve algumas vitórias, né, como eu disse, nessa esfera, mas tem uma que está faltando e está quase lá, que é o projeto de lei de rastreabilidade do ouro. Né? A gente tem trabalhado muito nesse tema da rastreabilidade, ele está ali na Câmara, projeto do governo, pronto para ir para votação. Já tem um consenso no Senado de que esse assunto é importante, está na hora de aprovar. Então, governo, vamos botar pressão no Congresso para aprovar esse PL de rastreabilidade. E aí a gente tem essas pautas de transformação do setor do garimpo. Parabenizo aqui, né, de novo a ANM por trazer esses pontos que são demandas também aqui da nossa lista de demandas do Instituto Escolhas, então é muito positivo. E aí eu trago duas específicas. O Mauro falou, né, do plano de fechamento de mina, mas esse é um tópico que é muito caro, que é recuperação de áreas degradadas na mineração. Não é PLG, concessão de lavra, todo mundo, porque a gente tem muito passivo, isso passa pelo fechamento da mina, a gente precisa lidar com esse assunto. Em que, inclusive, nesse contexto de minerais críticos, onde a gente está falando de novos projetos, de um novo impulsionamento da indústria, a gente precisa falar de recuperação de área. Especialmente na Amazônia, né? Exatamente. Não dá para não falar da recuperação das áreas. E aí eu deixo a provocação para, de repente, uma próxima resolução da ANM, da gente tratar dessa migração obrigatória de regime com alguns contornos que acho que vai beneficiar muito o setor e o meio ambiente. Eu quase levantei esse ponto também, obrigado por ter levantado. Vamos lá, levem as últimas... Assim, a proposta, por favor.
Mauro, se puder colocar plano de fechamento de mina progressivo, ficaria legal, só uma proposta, mas a minha proposta seria em conjunto com o que o IBRAM já está fazendo, já fez uma parceria com o Sebrae, estender isso ao Sistema S completo e a gente propor em conjunto o que seria esse suporte à mineração de pequeno porte para que eles possam se adequar. Então, acho que aqui a gente já tem uma iniciativa começada, impulsionar no sentido de dar o suporte ao atendimento da proposta da ANM e dos requisitos legais ambientais. Vamos lá, comandante. Vamos lá, professor. Do nossa experiência, da nossa ponto de vista, a gente precisa trabalhar de maneira conjunta. A gente tem que trazer os stakeholders para tratar desse assunto e a gente buscar usar os ativos que cada setor tem, que cada entidade pode oferecer, quer seja conhecimento, quer seja recurso humano, quer seja tecnológico, para que quando a gente for fazer um tipo de operação nesse sentido, a gente realmente tenha um objetivo traçado de curto, médio, longo prazo, que a gente consiga otimizar esses recursos que são escassos e que são totalmente desequilibrados com relação ao outro lado. Então, a minha sugestão é que iniciativas como essa, elas tenham cada vez um grupo de trabalho permanente, que a gente possa, de alguma forma, ajudar, né? Eu digo aqui falando de aeronáutica, falando de força aérea, mas eu acho que isso permeia todos os outros setores. Aí eu volto naquela sugestão da academia, da empresa, a gente falando isso de uma maneira muito mais unificada para que a gente realmente tenha soluções, tenha resultados mais expressivos nesse combate aí, nessa solução. Inclusive a Cláudia do IBRAM já nos convidou a montar um grupo para continuar essa discussão e ser o início de um trabalho maior. Tá Obrigado, bom? comandante. Patrícia, suas propostas. Bom, eu já falei bastante aqui, só tentando consolidar. O IBRAM tem feito um trabalho muito bacana, liderado pelo Paulo Henrique Soares, diretor de comunicação do IBRAM, no sentido de criar um novo léxico de comunicação para o setor mineral e uma campanha também onde a gente possa, de uma forma muito mais profissional, intencional, trabalhar toda essa problemática que a gente tratou aqui. Eu entendo que quanto mais empresas vierem e a ANM e o setor como um todo, a gente consegue ter um olhar mais coletivo, mais propositivo e certamente isso vai andar mais rápido. A campanha dentro daquele contexto de como que se chama? Multicanais, Não, era é uma campanha totalmente, né? Ela fala com influenciador digital, ela tem mídia de todos os níveis, enfim, é uma campanha realmente profissional, robusta e que todo mundo pode procurar o Paulo Henrique, que certamente ele vai ficar feliz de apresentar. Vamos colocar ele no nosso grupo então, né, Patrícia? Com certeza. Mauro, você já fez sua proposta, só consolidando as palavras finais. Perfeito. Só responder o Levin. Hoje já está normatizado. Quando a empresa apresenta o plano de aproveitamento econômico, ela tem que apresentar também um plano de fechamento de mina. Tá? Então, e tem vai ocorrer com a PLG e ao longo do tempo de exploração da atividade. Tá? Então, isso. O que eu teria, reproduzindo um pouco o que o nosso comandante falou aqui, uma concertação do Estado em torno dessas questões, que a gente não pode apenas, a cada episódio, o recrudescimento de uma situação dessa como houve com o José Yanomami, se reunir novamente e tomar ações ou medidas só para aquele momento, ad hoc. Então tem que ser uma institucionalidade maior com relação a isso. E uma proposta final, um PL que foi apelidado de Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ele foi aprovado na Câmara e, de última hora, os parlamentares retiraram o capítulo específico de licenciamento da mineração e remeteram para uma posterior lei e, enquanto isso, a utilização de normas do CONAMA. Já está no Senado, então acho que o IBRAM pode capitanear isso para que retorne e a gente tenha um licenciamento definido em lei próprio para a área de mineração. Excelente, Mauro. Muito obrigado. Pessoal, passamos do horário, mas acho que valeu a pena. Foi uma contribuição muito importante. Estou impressionado com a qualidade do engajamento do público e das respostas de vocês. Acho que a gente mostrou que existe
um compromisso e uma vontade de superar o problema. Agradeço todo mundo, agradeço a plateia pelas perguntas e a gente vai responder todas que a gente não conseguiu responder aqui no painel. Muito obrigado a todos. Tchau. Até a próxima.